Oi pra você, eu sou a Frica Espírita e hoje a gente vai finalizar, o nosso momento de reflexão aqui com esse livro maravilhoso, Paulo Estevão, o livro do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E se você não leu, eu recomendo que você leia com certeza. E esse vídeo vai ter spoiler, quer dizer, algumas coisas sim vão ter spoilers. Enfim, eu já avisei isso pra vocês lá no início dos vídeos, no primeiro episódio. Esse é o 4º episódio e último episódio. E claro, não podia faltar ele, pessoal? Não tinha como deixar de falar de Estevão. Então, ele é o assunto do vídeo de hoje. E hoje a gente vai conversar sobre 3 momentos marcantes para mim de Estevão lá no livro, lá na história que a gente conhece, trazida por Emmanuel. Então, vamos lá. Bom, para início de conversa, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Isso pra gente já diz muita coisa sobre essa personalidade. Não que o sofrimento deva ser romantizado, não é essa a questão. Eu acho que o ponto aqui é muito especificamente o fato da fé e da resiliência de Estevão, O quanto ele acreditou em Deus o tempo inteiro, o quanto ele foi moralmente correto em todas as situações onde ele poderia ter sido, já mostrando que ele era realmente, sim, um espírito evoluído aí, para aquela época ele já estava bem, até para a época de hoje, ele já estava bem à frente nessa caminhada, nessa trajetória. E aqui a gente vem para aquele ponto da história onde Jocadebe, que é o pai de Estevão e Abigail, coloca fogo nas propriedades de um cara super importante, da época, e isso acaba ocasionando, causando a prisão da família inteira. E claro, esse momento é um momento de de muita dificuldade, de extrema dificuldade, e isso foi realmente meio assustador você ver o quanto Estevão passou por isso. Não só Estevão, Abigail passou por isso também, o próprio Jocadebe, passaram por isso com confiança em Deus, com fé, com resiliência, sabendo que eles estariam amparados o tempo inteiro, sempre em oração, sempre tentando se manter tranquilos diante de toda aquela tragédia que realmente foi uma tragédia que aconteceu, E é muito de se admirar realmente você ver como Estevão se comportou em todos aqueles momentos, viu o pai morrer, viu a irmã desaparecer, sofreu, se tornou escravo, enfim, inúmeras coisas que aconteceram. E ele nunca perdeu a fé dele, ele nunca perdeu essa confiança. Inclusive foi nesses momentos que ele realmente se apegou mais ainda a Deus, onde ele realmente teve mais essa tranquilidade de saber e de aceitar as coisas que realmente estavam acontecendo, Porque, gente, o que a gente vai fazer diante de um negócio, de um momento desse? Às vezes a gente acha que se revoltando, a gente está fazendo alguma coisa melhor, a gente está extravasando pelo menos, mas eu acho que realmente a exaltação, a rebeldia, o não aceitar, realmente não vai modificar em nada, Aquela coisa, se você reclamar, você não vai modificar nada o seu dia, Você vai piorar, Nesse ponto, nesse aspecto, você vai acabar piorando o seu dia, sim. E eu sei que é muito difícil a gente não reclamar de muita coisa, a gente acaba fazendo isso o tempo inteiro, mas se a gente tiver um tempo para serenar a nossa mente e realmente procurar refletir sobre as coisas que a gente passa, que a gente vem passando, a gente vai entender realmente que tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, uma questão, e de tudo a gente pode sim tirar sempre uma lição positiva. E aí depois dele presenciar toda essa questão da morte do pai e de Abigail ter fugido e tudo mais, na verdade ele nem soube o que aconteceu com a Abigail, Ele só torcia para que ela estivesse bem mesmo. Ele acaba indo, para uma missão marítima, Ele entra numa embarcação por ser escravo, Ele não tem escolha. Então ele vai com essas pessoas para uma missão, e dentro dessa embarcação tinham pessoas nobres, importantes e tudo mais, e tinha ele e os escravos. E num determinado momento dessa viagem, um cara que era uma pessoa influente, importante e tudo mais, e cheia da grana, adoece
Ele fica com uma doença bem contagiosa, então ele é isolado, ele fica meio que numa quarentena, ele é isolado das outras pessoas, para que ninguém corresse esse risco. E Estevão é escolhido, ainda Gesiel, né? Gesiel é escolhido para cuidar desse cara, o que ele faz sem reclamar em momento nenhum, né? Ele vai, ele cuida, ele é extremamente atencioso, amoroso com o homem, conversa com ele. Ele canta, ele narra os salmos, né, que ele aprendeu com a mãe. Então ele traz toda essa amorosidade dele, né, essa serenidade que ele já tinha dentro dele para esse cara, né? E o cara vai ficando bom, vai melhorando e vai, tipo, criando esse laço afetivo realmente com Estevão, Gesiel. Eu vou me confundir mesmo. Ainda Gesiel nesse momento. Eles criam esse super laço afetivo até que tem um momento que inverte, né? Como era uma doença contagiosa, Gesiel acaba se contaminando e o cara já fica bom. Ao passo que o cara fica bom, ele fica sabendo que a galera, né, o pessoal da embarcação decide jogar Gesiel em alto mar, porque era um costume da época, né, fazer isso com as pessoas que estavam doentes para não contaminar as outras. Então iam fazer isso e esse cara decide meio que fazer isso por conta própria e leva Gesiel num barquinho, né, Gesiel ardendo de febre, se acabando, todo cheio de, acho que tinha umas feridas que saíam no corpo, enfim, um rolê muito louco. E ele leva então o Gesiel nesse barquinho e leva ele para uma outra região e fala, olha, eles iam fazer isso com você. Então, em nome do que a gente, né, da minha consideração, do que eu considero em você, eu tô te dando, ele dá uma bolsinha de ouro para ele, né, algum dinheiro, dá uma capa para ele, né, para ele meio que se cobrir ali do frio e tudo mais, e pede por tudo que ele não mencione jamais o nome desse fidalgo, né? Ele não quer ser reconhecido, ele não quer que saibam que foi ele que auxiliou Gesiel a não, né, ser jogado no mar, né, a não morrer, né, não ser assassinado por essa galera, né, ao invés de cuidarem dele, enfim. Então, ele tem ali realmente uma segunda chance, né, que é quando ele aporta lá em... Onde é, meu Deus? Jerusalém, óbvio, né? Não poderia ser outro lugar. E é lá onde ele conhece o pessoal da Casa do Caminho, né? Onde ele vai conhecer Paulo, Tiago, enfim, todo mundo. E vai recomeçar a sua trajetória já com o nome de Estevão, né? Ele vai ser batizado, rebatizado como Estevão daquele momento para frente. E o que eu acho legal desse momento, assim, dele com esse cara, né, nesse momento de doença, é bem aquela coisa que todo mundo fala, né, que gentileza gera gentileza, né? E eu acho que a gente meio que, às vezes, esquece disso também. A gente acaba meio que tendo muito a teoria, mas não tendo, né, a prática no nosso coração, de certa forma. A gente vive numa sociedade e numa vida que preza muito pela gente própria, né? Pelas ações que nos beneficiam muito mais do que ao outro. Então, acaba que muitas vezes a gente acaba deixando para lá, esquecendo de realmente auxiliar o outro desinteressadamente, porque foi o que ele fez, né? Ele fez aquilo porque mandaram ele fazer e ele fez com todo o amor que ele podia ter feito, né? Então, ainda tem isso, né? Não é só fazer, é fazer com amor, é fazer bem feito. É realmente se doar para aquele momento, para aquela pessoa, para aquela situação. E eu acho que a vida realmente nos traz muitos convites, né? Diariamente, da gente estar fazendo isso, da gente ajudar o próximo, mais próximo da gente. E através desse auxílio, né? Da gente sair muito dessa coisa do ego e ir para o outro, a gente começa a se reconhecer, se reconstituir, a gente começa a realmente trazer outras perspectivas para dentro da nossa vida, da nossa história, da nossa bagagem, né? E claro, se a gente está vivendo em sociedade é porque a gente precisa, mais do que nunca, compartilhar. A gente precisa muito das outras pessoas para compartilhar os nossos momentos, a nossa história, enfim, e para ser útil, né? Para servir. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like,
comenta aqui embaixo. Se você já tinha feito essas reflexões acerca de Estevão, realmente ele aparece muito pouco, né, na Bíblia, infelizmente, mas enfim, temos aí esse livro que traz pra gente um pouco mais sobre Estevão, né, que é incrível. E se vocês gostaram, comenta aqui se vocês têm alguns outros apontamentos para a gente conversar sobre Estevão. Comenta aqui também, tem muita coisa que eu não falei, obviamente, não tinha como, senão o vídeo ia ficar gigantesco. E eu já falo bastante, né? Então, gente, chega. Então é isso. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever, de compartilhar para que mais pessoas fiquem sabendo, assistam esse vídeo e possam refletir também. E como sempre, a gente se encontra aqui no próximo sábado com outros temas e até lá!